Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui da Cápsula. E para a aula de hoje, nós vamos dar continuidade à aula de sucessões, ok? Nós vamos continuar a falar aqui sobre sucessões numéricas e vamos falar especificamente sobre progressão aritmética, como foi no outro vídeo. Nesta aula será mais uma aula de consolidação, ok? Nós aqui vamos ver o que é exercícios sobre PA, neste caso progressão aritmética, para a gente consolidar tudo aquilo que a gente viu lá naquela aula anterior, ok? Então, eu separei aqui 5 exercícios diferenciados para a gente tentar entender como é que a gente trabalha com progressão aritmética e tudo mais, ok? Se já gostou da ideia deste vídeo, eu vou pedir que se inscreva aí no canal, que já deixe o seu like e que deixe o seu comentário no final do vídeo dizendo o que é que achou da aula. Se tiver alguma dúvida também deixa nos comentários que eu vou responder, ok? E antes da gente iniciar eu vou dar aqui uma dica. Para nós andarmos juntos, ok? Desde o início até o final do vídeo, eu preciso que você me acompanhe passo a passo. Olha, eu vou explicar a resolver. Então tu também deves ter consigo aí um papel, uma caneta ou um caderno, seja o que for, mas vai anotando tudo que eu vou falando aqui, que eu vou explicando, vai anotando tudo passo a passo, cada passo que eu for a dar, tu também deves estar a dar aí juntos, andarmos juntos, ok? E cada dúvida que surgir em cada passo que eu for a dar aqui na resolução, em cada explicação, anota em frente à dúvida, ok? Que no final do vídeo você vai conseguir escrever qual é exatamente a tua dúvida e eu poderei te responder exatamente a dúvida específica, tá bom? Então, não assista só o vídeo, porque há um ditado que diz, tudo que entra de um ouvido sai do outro, né? Então é melhor acompanhar o vídeo, a aula toda, a anotar no caderno, ok? Tá bom? Então vamos a isso, vamos a esta aula. Então, como eu disse, aqui nós temos o que? 5 exercícios, tá bom? Nós vamos fazer essa consolidação, teremos mais exercícios para frente, mas eu separei estes 5 para esta aula, para o vídeo não ficar muito longo, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício, diz o que aqui? Obtenha o valor de x, de modo que a sucessão, esta sucessão, x, 2x mais 1, 5x mais 7, seja uma PA, ok? Então nós queremos o valor de x aqui, para que esta sucessão, assim como ela está nesta ordem, fique em PA. Ok, então como é que nós podemos resolver este exercício? É assim, nós temos que recordar primeiro aquilo que a gente falou na aula anterior. O que é uma PA? Quando é que uma sucessão ela fica em PA? Ok? Então nós vamos tentar recordar isso primeiro, tá certo? Então vamos escrever aqui, vamos deixar essa folha aqui por enquanto, depois vamos chamar ela. Então, este é o número 1 que a gente quer resolver. Então, nós dissemos que uma sucessão A1, A2, A3, até AN, né? Nesta ordem, ela pode ficar em PA se e somente se a diferença for constante, ou seja, o segundo termo menos o primeiro. O resultado desta diferença deve sempre ser constante, ou seja, sempre o termo seguinte menos o seu anterior tem que ser sempre o mesmo valor, ok? Então, isso continua, né? Ou seja, isso vai continuar até o infinito. Estás a perceber? Ou seja, sempre que o termo seguinte menos o seu anterior for constante, então a sucessão está em PA. Ou seja, o segundo termo menos o primeiro vai dar um valor. O resultado deste valor, desta diferença, deve ser sempre constante com o terceiro menos o segundo, o quarto menos o terceiro, o quinto menos o quarto, assim sucessivamente. Ou seja, a diferença é constante. Se a diferença é constante, então nós chegamos à conclusão que estamos perante o que? Uma PA, certo? Ok, então vamos lá carregar a nossa sucessão então. A nossa sucessão é tal que, ok, vamos deixar essas canetas aqui. Nós temos que a nossa sucessão é x, 2x mais 1, 5x mais 7. Então a gente quer que essa sucessão esteja em PA. Tá certo? Para que ela seja uma PA é necessário que a diferença seja constante. Essa é a característica principal de uma PA. A diferença entre os termos é constante. Então vamos aplicar exatamente esse conceito aqui neste exercício. Então, o segundo termo aqui, então nós temos aqui que, vamos lá, só para consolidar, este aqui é o nosso A1, este é o nosso A2 e este é o nosso A3, ok? Então, só aplicar aqui,
segundo termo, que é 2x mais 1, vamos fazer a diferença com o primeiro, que é x. Ok? Esta diferença deve sempre ser igual que o terceiro termo, que é 5x mais 7, menos o segundo termo, 2x mais 1. Ok? Prontos. Então, já temos aqui essa matemática. Se esta igualdade for verdadeira, então esta associação aqui será uma PA. Então, daqui basta apenas a gente resolver esta matemática. 2x menos x dá-nos o quê? O x. Ok? Mais 1 igual 5x mais 7 menos, vamos distribuir o menos aqui, ficamos com menos vezes 2x dá menos 2x, menos vezes 1 dá menos 1. Ok? Daqui podemos manter aqui, fica x mais 1 igual, temos 5x e 2x aqui, 5x menos 2x dá-nos o que? 3x, 7 menos 1 dá-nos 6. Ok? Daqui vamos agrupar termos semelhantes, todos os valores com x vamos passar para um membro, todos os valores sem x vamos passar para o outro membro. Ok? Então nós veja só que aqui temos x, temos outro valor sem x, aqui temos um valor com x e outro valor sem x. Então podemos passar ou este para cá, ou este para cá, ou vice-versa, tanto faz. É mais prático passarmos o x para cá, né? Ficamos já com uma diferença positiva, mas muitas pessoas estão acostumadas a passar para cá, primeiro membro, né? Então vamos fazer isso. Temos x aqui, vamos passar esse 3x para o primeiro membro, 1 mais 1 para o segundo membro. Então ficamos com x, que é este. Esse 3x quando passa para cá, por ele ser positivo aqui, ele vem para cá e fica negativo. Ok? Então, igual, aqui neste membro só saiu 3x, ficou 6. Então, 6. Deste lado tínhamos o mais 1, ele sai, vem para cá. Junta-se com 6, ele era positivo, passa para cá, fica negativo. Ok? Daqui, x menos 3x dá-nos um valor negativo, que é menos 2x. E 6 menos 1 dá-nos o quê? 5. Logo, como a gente quer x e o menos 2 está a multiplicar com x, a gente passa ele para lá e vai dividir, ok? Então ficamos assim então com este valor x, que significa então que se o x for menos 5 sobre 2, então esta associação estará assim em PA. Ok? Deu para perceber? Ótimo. Vamos para o segundo exercício. Espero que tenha dado para entender, ok? Então aqui temos o seguinte. Número 2. Número 1 já está, né? Então, está. 2. Calcule o 17º termo da PA, cujo primeiro termo é 3 e a razão é 5. Ok, tudo bem. Vamos lá. Extrair os dados, certo? O que é que diz aqui? Este é o nosso número 2. Vamos colocar aqui dados. Ok? Sempre extraia dados, certo? Então, o que é que a gente quer? Calcular o 17º termo. Então, nós queremos a 17, ok? É o que o exercício nos pede. Então, vamos anotar sempre aquilo que o exercício pede, tá certo? Então, de seguida, temos o que? Da PA, cujo primeiro termo é 3. Então, A1 é 3, certo? E a razão é 5, ok? A razão, no caso aqui, sendo PA, significa a diferença, ok? Então, D igual a 5. Como, em algumas notações, usa-se R, ok? Para a razão aqui, na PA, certo? Mas isso é o de menos. Vocês não foquem na letra, mas foquem no significado de cada letra. O D aqui é a diferença, mas em outros livros vocês vão encontrar que usa-se o que? R igual a 5, né? É a mesma coisa, certo? Ok. Tudo bem. Então, como é que nós podemos resolver este exercício? Vamos lá. Presta atenção. Vamos tirar isso para cá. Queremos o 17º termo de uma PA. Para isso, nós temos que recordar, sempre que o exercício pede-nos para encontrar um termo, ok? Nós devemos sempre recorrer ao termo geral da sucessão, certo? Neste caso, o termo geral de uma PA é o que? É A1 mais N menos 1 vezes D. Já vimos na outra aula. Olha que este aqui são fórmulas que eu coloquei aqui sobre PA que a gente tratou apenas na aula passada. Então eu fiz aqui uma lista daquelas fórmulas que são que a gente viu no vídeo anterior. Que são as fórmulas que a gente vai usar para esta aula, ok? Certo.
Então, vamos lá. Vamos escrever o que é aqui? O nosso termo geral. A1 mais N menos 1 vezes D. Ou R, né? Tanto faz. Ok? Tudo bem. O que é que eu estou à procura? A17. Então, vamos substituir aqui. A17 é igual a A1 mais 17 menos 1 vezes D. Ok? Logo, ficamos com A17 é igual a A1 mais 16 vezes o D. E agora perceba que A1 já temos e a razão D nós também já temos. Então, fica muito simples. A gente só substitui aqui por 3. 16 vezes D, que é 5. Logo, então, a 17 dá-nos o que? Vamos tentar usar a nossa máquina aqui, né? 16 vezes 5 dá-nos 80, mais 3, então 83. Ok? Espero que tenha dado para perceber. Uma dica. Sempre que este tipo de exercício de sucessões, o enunciado já começar falando sobre termos de uma sucessão ou daquela sucessão específica, a primeira coisa que deve pensar é colocar o termo geral, ok? Mas mais para os exercícios mais à frente, vocês vão perceber melhor isso, ok? Então vamos lá, eu vou trocar essa folha, mas ok, podemos usar esta parte aqui e esta também, né? Ok, número 3. Espero que dê para ver aí no vídeo, né? Vamos lá, o que é que diz então o nosso número 3? Então este aqui também já foi resolvido, ótimo. Obtenha a razão da PA em que o primeiro termo é menos 8 e o 20º é 68. Ok, vamos extrair nossos dados. Vou colocar aqui dados. Queremos o que é a razão, no caso o nosso D, ok? Que é a diferença. Cujo primeiro termo, A1, é menos 8 e o 20º, neste caso, para 20, é 68. Mais uma vez, temos aqui o nosso exercício que já nos dá o quê? Termos da sucessão. O exercício nos dá 2 termos da sucessão. Então, para a gente resolver esse exercício, a primeira coisa que vamos fazer é o quê? É colocar aqui o nosso termo geral. A1 mais N menos 1 vezes T. Perceberam? Sempre que o exercício te dá como dados termos da sucessão, você procura o termo geral da sucessão. Tá certo? Porque é o termo geral que nós usamos para encontrar qualquer termo da sucessão. Deu para perceber? Ok. Perceba que aqui nós temos já 1 e temos já 20. Se a gente usar, temos que usar essa expressão para encontrar esses termos a partir do termo geral. Só que A1 a gente não precisa. A1 porque se a gente coloca 1 aqui, ficamos com 1 menos 1 que dá 0. Aqui fica 0. Basicamente ficamos com A1 igual a 1. Então não precisamos. A partir do segundo termo, sim. Então, aqui nós temos já 20. Vamos calcular o nosso A20 aqui. Ok? Deixa eu trocar aqui a tinta. Então, ficamos com A20 é igual ao que? A A1 mais N menos 1, que é 20 menos 1. Ok? Vezes o D. Certo? Então, continuando aqui, ficamos com A20 igual a A1 mais 19 vezes D. Certo? Agora, presta atenção. Este aqui é o 20º termo a partir do termo geral da PA. Se isto é uma PA, então é válido esta expressão. Daqui, veja só que A20, nós já sabemos o resultado de A20, é 68. Então vamos colocar aqui 68 no lugar de A20, igual a A1 é menos 8, mais 19 vezes o D. O D não sabemos, certo? Então, nós queremos exatamente o D. Perceba que já ficamos com uma variável apenas que é o D. Então, vamos isolar o D. Vamos primeiro passar o menos 8 para cá. Então, ficamos com 68 mais 8 é igual a 19D. Então, 68 mais 8, isso dá 76, né? Então, ficamos com 76 igual a 19D. O que a gente quer aqui? É o valor de D, certo? Então, o 19 está a multiplicar com D, então a gente passa para cá para dividir com o 76. Então, ficamos com 76 a dividir por 19. E isto dá-nos aproximadamente 4, né? Vamos lá verificar aqui na máquina. 76 a dividir por 19. 4, exatamente. Dá para ver a máquina aí, né? Espero que sim.
Então, ficamos então com o quê? D igual a 4. Logo, a razão desta associação é 4. Chegando assim à solução do nosso exercício. Deu para perceber como é que a gente iniciou? O importante aqui não é esta matemática que você deve perceber, mas é como desvendar o enunciado do exercício, ok? Então, sempre que o exercício de uma sucessão, atenção, sempre que o exercício de uma sucessão, não importa se é PA ou se é PG, sempre que ele dá termos da sucessão, a primeira coisa que você deve pensar é encontrar o termo geral daquela sucessão, né? A fórmula primeiro, depois você calcula os termos, né, que são dados, no caso está a 20, calcula a 20 a partir do termo geral, ok? E você chega numa expressão, no caso nós chegamos nesta expressão aqui, ok? Então, depois disso, você volta para a tua pergunta, verifica. Você precisa de D, já te dá um a 1, te dá um a 20. A 20 é exatamente essa expressão que você tem aqui. É só aplicar uma substituição. Se esta expressão é a 20, então toda essa expressão é igual a 68, porque 68 é a 20. No lugar de a 20, coloca 68, A1 coloca o valor de A1, só sobra o quê? Exatamente a variável que você quer encontrar. Ok? Espero que tenha dado para perceber. Então assim fica resolvido o terceiro exercício. Vamos para o penúltimo. Deixa eu carregar este aqui assim. Ok? Eu estou a fazer tudo devagar aqui, que é para vocês poderem perceber, ok? Então vamos lá. Quarto exercício, né? O terceiro já foi. Numa PA de razão R igual a 3, neste caso D igual a 3, ok? E soma dos 30 termos iniciais, 255, encontre o 23º termo. Ok? Tudo bem. Vamos, primeira coisa é extrair os nossos dados. Está certo? Então, vamos colocar aqui exercício 4. Dados. Quais são os nossos dados? Diz o quê? Numa PA de R igual a 3, no caso nós estamos a usar D aqui, então vamos usar D igual a 3, e soma dos 30 termos iniciais, ou seja, soma de 30, ok? É igual a 255, ok? Encontre o 23º termo. Então nós queremos o A23. Prontos. Então, nossos dados são esses. Ok. Como é que então podemos desvendar este exercício? Como é que nós podemos encontrar este termo aqui? Mais uma vez, sempre que o exercício te dá termo da sucessão, encontre o termo geral. Se o exercício te dá a soma, coloque a fórmula de soma. Ok? Vamos partir daqui. O que nós queremos encontrar que é o A23. Vamos escrever o quê? Nosso termo geral em PA. Então, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes D. Ok? Tudo bem. Nós queremos o quê? A23. Então, no lugar de N, 23. Ok? Então, ficamos com A1 mais 23 menos 1 vezes D. Certo? Tudo bem. Então, A23 será igual a A1, não sabemos, mais 23 menos 1, que dá-nos 22, vezes D. Só que D já temos ali, é o nosso 3. Logo, A23 é igual a A1 mais 66. Agora perceba o seguinte, que chegado aqui, para nós encontrarmos o resultado do A23, que é o nosso 23º termo, falta ter o A1, não sabemos quem é A1. Ok, então fica essa incógnita, quem é A1? Aqui é igual a 1, está a faltar, né? Então A1 não sabemos. Tudo bem. Agora perceba que o exercício ainda dá mais um dado aqui, que é a soma dos 30 termos iniciais, que é igual a 255. Ok? Então, vamos chamar aqui a nossa fórmula da soma. Então, nós sabemos o quê? Que a soma, dissemos que soma, nós na verdade temos uma fórmula, depois as outras a gente deduz, né? Mas vamos usar num outro exercício. Então, nós temos tudo isto aqui, a fórmula de soma, né? Começa aqui, essas já são deduzidas. Vamos partir, vamos usar esta aqui, é mais deduzida, ok? Sempre
dependendo dos casos, nós temos que usar a mais deduzida. Em outros casos, vamos usar essas aqui. Okay? Ainda aqui nesse exercício, aliás, no próximo exercício, vamos ver, vamos usar uma dessas, ok? Menos deduzidas, tá certo? Então aqui, temos que pegar esta, que é a mais deduzida possível. Como? Então ficamos com Sn igual a 2 vezes A1, mais N menos 1 vezes D sobre o 2, tudo isto a multiplicar com o N. Ok, o que o exercício dá? Soma de 30, então significa que o N é 30, então ficamos com esse 30 igual a 2 vezes o A1 mais 30 menos 1, né? Neste caso, 30 menos 1 vezes D, só que D já sabemos também que é 3, a dividir por 2 vezes o 30, tá certo? Agora vamos começar a substituir. Esse 30 nós já sabemos que é 255, ok? Depois ficamos com 2 vezes A1 mais 30 menos 1 dá 29 vezes o 3, ok? A dividir por 2 vezes 30. Podemos simplificar aqui o 30 com 2, fica 15, né? Então ficamos com 255 igual 2 vezes o A1 mais 29 vezes 3, isso dá por aí. Vamos usar a máquina para não ter que. Desculpa, 29 vezes 3, 87, né? Então 87, tudo isso vezes 30 a dividir por 2, 15, né? Então o 15 está a multiplicar, vamos passar para cá a dividir, ok? Estamos com 255 a dividir por 15 é igual a 2 vezes o A1 mais 87, ok? Então aqui ficamos com 255 a dividir por 15, isso dá-nos o que? 17. Praticamente ficamos com 17. Podemos logo, ok, mas vamos fazer aqui passo a passo para não complicar alguns. Espero que esteja, dá para ver essa parte aí, ok? Então daqui, o que a gente quer é A1, não esqueça, né? O que ficou aqui como incógnita é apenas A1, então vamos achar esse A1. Vamos passar esse 87 para cá, então ficamos com o quê? Com 17 menos, o que é mais? Passa para cá, fica menos, né? 87 igual a 2 vezes o A1, ok? Isso dá o quê? Menos 70, né? Então ficamos com menos 70, que vai ser igual a 2 vezes o A1. Então, logo, chegamos à conclusão que A1 será menos 70 dividido por 2, ok? Isso dá 35, né? E é isso, 35 negativo, ok? Prontos, encontramos agora então o nosso A1, ok? Então nós já temos aqui o nosso A1. Então podemos responder agora. Veja só que o que estava a faltar aqui era encontrar o que? A1 para encontrar a resposta do exercício. Então vamos dizer então que A23, que é A1 mais 66, será A1, dissemos que A1 é menos 35, mais 66, isto dá-nos o quê? Vamos ver aqui, 31. Então, ficamos então com 23º termo igual a 31. Deu para perceber? Perceberam o passo a passo como é que nós começamos? Parece complicado, mas não é. Fica muito mais simples se você seguir esses dois passos que a gente usa aqui. Que é, o exercício te deu um termo da sucessão, usa termo geral. Te deu soma, usa a fórmula de soma. Acabou. Só com isso aí você já resolve todos os exercícios de sucessões. Estão a perceber? Porque é isso que vocês devem desvendar. Ok? Deu para perceber? Usa os dados que tem a seu favor. O dado que você tem já te diz que fórmula você deve usar, ok? Termo, segundo termo, 23º termo, termo geral. Soma, fórmula de soma. Acabou, mais nada, ok? Ótimo. Então vamos lá para o último exercício para a aula de hoje. Nem sei quantos minutos já temos aqui de vídeo, mas acho que já estamos com uns 20 e poucos minutos. Mas, ok, vamos lá terminar o último exercício, ok? Que é o nosso número 5, ok? O que diz? Espero que dê para ler aí.
numa PA, sabe-se que o primeiro termo é 3 e o último termo é 31. A soma dos seus termos é 136. Quantos termos tem essa sucessão? Ok? Vamos lá escrever aqui os dados. Não esqueça, sempre escreva os dados. Ok? Numa PA, sabe-se que o primeiro termo, A1, é igual a 3. Ok? E o último termo nós escrevemos AN. Recordem que nós dissemos que AN representa termo geral, termo de ordem N, mas também representa o último termo daquela sucessão. Ok? Fixem isso. AN representa o último termo. Deixa eu escrever aqui. AN é igual termo geral, ok? Termo de ordem N, mas também significa último termo, ok? Certo? Isso tudo aqui é AN. São notações que a gente pode usar para o AN, tá certo? Ok, vamos continuar a ler o nosso exercício aqui. Então diz que o último termo é 31, né? Depois diz o seguinte: a soma dos seus termos, ou seja, a soma de todos os termos dessa sucessão, neste caso, soma de n é igual a 136, ok? Agora a pergunta é: quantos termos tem essa sucessão? Significa que queremos saber quem? N, certo? Então, N, atenção, o N representa a ordem dos termos, ok? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo termo, etc. Então, a N representa a ordem, mas também o N representa o número de termos da sucessão, ok? Então, fixem isso, certo? Então, sempre que o exercício te pedir para achar a ordem da sucessão, ou de um termo, desculpa, tem que achar o valor de N. Se o exercício te pede para achar o número de termos de uma sucessão, também é para achar o N, ok? Prontos, vamos lá então. O que a gente quer? É achar o valor de N. Tudo bem? O exercício nos dá N, nos dá Sn, ok? Então, o que a gente vai fazer? Usar uma fórmula que nos permita achar isso aqui, a solução do nosso exercício. O exercício fala aqui de soma, né? Vamos lá fazer um checklist aqui na fórmula da soma. Veja só que a soma, a fórmula inicial é esta. Nós sabemos que a soma é o termo médio vezes o n, mas também sabemos que o termo médio é esta expressão aqui, né? A1 mais a n sobre 2 vezes n. Agora presta atenção aqui. Veja só que aqui nesta fórmula aqui de soma, esta, temos A1, AN, N, Sn. Veja os nossos dados. A1, AN, Sn, N. Tudo que está aqui nesta fórmula nós temos como dados. Ok? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos carregar esta fórmula, usar aqui. E acabou. Então, vamos dizer soma de N é igual a A1 vezes AN sobre 2 vezes o N. Ok? Prontos. Quem é Sn? Sn é 136. Basta só substituir aqui. Quem é A1? A1 é 3, né? Quem é, aqui, desculpa, é mais, né? A N é 31. Sobre 2 vezes N, não sabemos. É o que nós queremos achar. Daqui basta apenas fazer o quê? 136 igual 31 mais 3 dá 34 sobre 2 vezes N. 34 sobre 2, isso dá 15, 17, né? Então ficamos com 136 igual a 17n. Mas eu gosto de confirmar, não gosto de mentir, então vamos ver aqui. 34 dividido por 2 está 17. Ótimo. Então nós queremos n, 17 vem dividir aqui, ficamos com 136 dividido por 17 igual a n, logo n será igual a 136 dividido por 17, 8. Então significa que temos 8 termos na nossa sucessão. Ok? Deu para perceber? Espero que tenha dado para entender tudo. Ok? Então ficamos assim. Então esta aqui vai ser a resolução então para o nosso número 5. Eu vou deixar aqui só por uns minutinhos ou alguns segundos. Tirem o print dessa folha, que são os exercícios que a gente resolveu. Depois voltem o vídeo, revejam novamente, um passo a passo, ok?
Eu acho que da forma que eu me expliquei aqui dá para entender. Porque se você não entendeu assim, opa, eu sinto muito. Eu acho que ninguém mais aqui no YouTube vai explicar desse jeito, com toda a calma, né? Com essa lentidão, ok? Então, volta ao vídeo novamente, assista um passo a passo, leia a pergunta quantas vezes forem necessárias, até você entender o que o exercício está a pedir, o que o exercício está a dar, ok? Porque o exercício muitas das vezes já te dá uma resposta, já te dá um caminho que você deve seguir, ok? Então, leia o exercício até entender o que o exercício está a querer de ti. E o que o exercício te dá para você dar a ele aquilo que ele quer. Só isso. Basta você conseguir responder essas perguntas, você consegue resolver e acertar o exercício, ok? Pronto, já falei muito. Para a aula de hoje era só isso. Próxima aula, acredito que poderemos ver ou exercícios continuados sobre PA ou vamos ver uma aula sobre PG, depois vamos ver exercícios misturados PA e PG juntos, né? E é isso. Se gostou dessa aula, deixa o seu like aí. Se inscreva se ainda não é inscrito. Deixa seu comentário. Deixa suas dúvidas aí nos comentários também. Compartilha este vídeo com seus colegas, amigos, familiares, todos aqueles que podem se beneficiar com esta aula de sucessões, ok? E vamos juntos acabar com a matemática, pois a matemática não tem 7 cabeças. Quem tem 7 cabeças somos nós. Então matemática nem cabeça sequer tem, ok? Então é isso, obrigado e até a próxima aula, tá bom?